Viva, seja bem-vindo. Está a começar mais uma entrevista nesta série 50 anos, Vozes da Independência. Hoje tenho comigo aqui nos estúdios do Mindelo um convidado cuja vida profissional se confunde também com a história da diplomacia de Cabo Verde. Jorge Custódio é diplomata, já aposentado, não é? Trabalhou durante muitos anos no Ministério dos Negócios Estrangeiros e esteve colocado em várias missões no exterior. Ao longo do seu percurso, acompanhou de perto a forma como Cabo Verde foi afirmando a sua presença no mundo, construindo relações, consolidando parcerias e projetando a sua identidade no cenário internacional em constante mutação. Nesta conversa vamos olhar para os bastidores da diplomacia cabo-verdiana, desde os primeiros anos de independência até os desafios de hoje. Vamos falar de política externa, do papel da diáspora, da cooperação e também da própria evolução do Estado cabo-verdiano visto a partir da frente internacional. Sr. Embaixador, muito obrigado por se juntar a nós neste exercício de memória, mas ao mesmo tempo também de reflexão em torno dos desafios que hoje se colocam a Cabo Verde. Obrigado gosto sempre de poder trocar ideias sobre Cabo Verde, que é um assunto que me interessa, de facto, desde a minha juventude. Muito bem. Já agora, onde é que se encontrava e como é que viveu o momento da independência? Vamos puxar esta fita para trás. 5 de julho de 1975, estava aqui em São Vicente? Eu estava na praia. Eu tinha regressado à praia em setembro de 74. Tinha sido convidado. Como sabe, o ensino em Cabo Verde nos anos 70, já nos primeiros anos, finais dos anos 60, princípios dos anos 70, tinha uma certa militarização, porque ou os militares, os oficiais milicianos em serviço, eram requisitados para dar aulas nos 2 estabelecimentos de ensino principais de Cabo Verde, que era o Liceu de São Vicente e o Liceu da Praia, e também na Escola Técnica do Mindelo, nos 3. E muitas vezes também eram as mulheres deles, que era uma forma de ter um por fora. E então previa-se, logo depois de 25 de Abril, previa-se que essa prestação de serviço seria debandada. E foi o que aconteceu, porque muitos regressaram de imediato a Portugal, que era o normal, mas muitos até professores portugueses de carreira também deixaram, por razões várias, deixaram de prestar serviço em Cabo Verde. Então fui convidado para ser professor, foi a minha primeira carreira, digamos assim, minha primeira prestação de serviço, como professor do então Liceu Adriano Moreira. Na praia. Na praia, mais tarde, Liceu Domingos Ramos. Eu fui professor de 74 a 76. E em 76, e portanto, pelo 25 de Abril, pela proclamação da independência, eu segui todo o processo, estava já durante o governo de transição, portanto eu estava na praia e não é preciso dizer como é que eu me senti, porque, digamos, a independência era um sonho da minha geração, que a gente às vezes sentia e tinha uma certa... Talvez tivéssemos pressa demais e achávamos que era preciso acelerar, mas depois de repente as coisas... Na altura pedia-se independência imediata e já... Claro, independência já e imediata. Total e imediata, aliás. Portanto, nós podemos dizer que a maioria, ou a totalidade, digamos assim, do povo cabo-verdiano acalentava esse sonho da independência. Sim, para aquilo que eu vivi na praia, sim. Era, de facto, um sonho. Não quero dizer que não houvesse bolsas de resistência. Sr. Embaixador, estava a falar desse período de euforia, portanto, há um momento aqui de transição que vai de 25 de Abril até dezembro, não é? Até dezembro, depois a constituição do governo de transição, houve muita efervescência em Cabo Verde, muitas movimentações políticas com saraus, com comícios. Como é que viveu esse ambiente? Portanto, estava na praia? A praia estava um pouco quente, porque, como eu disse, havia bolsas de resistência,
havia, digamos, a UPIC, Sim, que era a União José dos Leitão, Povos de Independência de Cabo Verde, que não concordava, não que não concordasse com a independência, é meu entender, mas não concordava com a linha política do então PAIGC. E sobretudo era contra a unidade de Guiné-Cabo Verde. Sim. E então também noutras ilhas, em algumas outras ilhas, havia uma resistência maior ou menor de acordo com a situação. Sabe, a política é muito influenciada pela economia. Havia ilhas em que não havia, sim, por exemplo, como a Ilha do Sal, não havia, assim, uma grande bolsa de desemprego, porque a Ilha do Sal, eu conheci o Sal desde os meus 16 anos, a Ilha do Sal desde os meus 16 anos de idade, o meu tio vivia lá, eu ia lá passar férias e tudo isso. O que me impressionou sempre no Sal é que havia muitos jovens, ao contrário de São Vicente, havia muitos jovens que trabalhavam, sobretudo ligada à hotelaria, que dava apoio ao aeroporto, etc. Trabalhavam e estudavam. Isso era diferente da situação. Por exemplo, portanto, olhavam com alguma desconfiança para essa onda em torno da independência. Alguma reticência. Quando uma pessoa está cómoda, claro. Não, come todos os dias e consegue levar os filhos à escola e tudo isso, tem uma certa... o ser humano normalmente tem uma certa reticência à mudança. E isto era uma mudança realmente profunda, porque não se pode esquecer que Cabo Verde foi considerado, na altura, país inviável. Economicamente inviável. Foi o que se declarou no relatório das Nações Unidas, que vê Cabo Verde para ver o que é que... E então isso é muito bem descrito pelo meu ex-chefe, comandante Pedro Pires, quando ele disse que, inclusive, ele disse, mas vocês não podem dizer uma coisinha diferente. Não, o país é inviável. Era uma missão das Nações Unidas que foi enviada para Cabo Verde, para ver o que é que se passava. Portanto, não obstante isso, não obstante todos esses óbices, o povo de Cabo Verde soube lançar mão à oportunidade que lhe deram para o resgate da sua dignidade. De tomar o destino nas suas próprias mãos. Na altura, tinha quantos anos? Ainda estava a lecionar no Liceu tinha 28. Adriano Moreira? Eu tinha 28 anos. 29. E esteve também nessa cerimónia no Estádio da Várzea, nesse sábado de muito calor. Não, sim. Eu estava... Era um calor de rachar. Mas era um calor duplo. Era aquela o calor emoção natural e o calor da emoção das pessoas, de toda a população. Eu lembro que o presidente Zé Maria disse uma vez que ele deve ter sido o único adolescente que não assistiu à independência porque os pais não deixaram, porque a mãe não deixou porque havia rumores de certo perigo, não houve perigo nenhum. Mesmo nas vésperas, a 4 de julho de 75, havia todo um clima conducente, digamos, à espera do momento. Olha, é curioso o que está a dizer, porque ainda há dias um colega também da RTC, é engenheiro, Francisco Monteiro, é dos Picos, dizia-me que a mãe não o deixou também ir à praia assistir, porque, segundo ela, ia haver muito bram-bram, muita confusão, aquilo podia descambar, digamos, para... Portanto, havia muito esse receio. Sim. Havia esse receio porque houve, como eu disse, houve pequenas demonstrações de resistência que felizmente foram tomadas em conta a tempo. Houve uma certa apaziguação. É verdade que também devo dizer que havia excedentes por parte de alguns militantes e simpatizantes do PAIGC. Houve alguns excessos na altura, sim. As pessoas, nem toda a gente está preparada. Estava prevista até uma manifestação da UPIC-CV que estava a mobilizar militantes enfim, do interior de Santiago para a praia e alguns militantes do PAIGC não deixaram. Portanto, houve barricadas na estrada e tudo, não permitiram que a manifestação acontecesse.
havia esse clima. É normal, é um clima revolucionário, é o termo, não há outro. O momento era de uma certa excitação, mas era também de um certo fervor. Dr. Jorge, portanto, e é nesse período, setembro, outubro, novembro, que decorrem as negociações entre o PAIGC e as autoridades portuguesas. Nessa altura ainda, portanto, não estava na diplomacia, estava a acompanhar à distância. E o que é que se passava? Estava a acompanhar à distância, como bem disse, as negociações de Londres e Argel, de Argel e Londres. E depois o encontro da alta delegação do PAIGC com as autoridades portuguesas em Lisboa. Ainda nessa altura ainda não fazia parte do corpo diplomático. E quando é que ingressa então no Ministério dos Negócios Estrangeiros? Como disse, eu primeiro era professor e um dia um meu amigo de infância chegou à minha casa e disse: mas porquê é que tu não ingressas no Ministério dos Negócios Estrangeiros? Eu tinha essa percepção, eu disse: ninguém me chamou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu fui convidado, foi para dar aulas na praia. Já gostava nessa altura de relações internacionais? Já tinha. O militante e o simpatizante da altura procurava ter uma formação eclética. Informava-se, lia e debatíamos entre nós. Não é como hoje, não é? Não sei. Outros tempos. Outros tempos, outras vontades, outra maneira de ver a vida e de ver mesmo o nosso país. Estava a dizer, portanto, foi contactado... Fui contactado por um funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros e disse: porquê é que tu não... Eu disse: bom, não sei, ninguém... Ele disse: eu estou a dizer, nós temos falta de gente. Bom... Tinha falta de gente. Não sei se sabe onde é que foi o primeiro Ministério dos Negócios Estrangeiros na Praia. Foi no Platô, não é? No Platô, sabe onde é? No centro, no antigo centro de estudos, ficava mesmo de frente da escola, naquela praça... Dr. Lereno. Dr. Lereno, isso mesmo. Muito bem. E então foi aí que encontraram, pela fachada e pelo espaço. Bom, devo dizer que o primeiro local que iniciou como Ministério dos Negócios Estrangeiros foi em casa do Sr. Alfredo Veiga. Foram uns dias, etc., até encontrarem um sítio que, de facto, que dignificasse a imagem de Cabo Verde. E portanto, Alfredo Veiga é pai de Carlos Veiga e de José Tomás Veiga. Sim, de José Tomás Veiga. O José Tomás Veiga, principalmente, que era um grande militante do PAIGC, desde os tempos de Lisboa, e quando eu conheci. Veiga viria depois a ser embaixador em Angola ou noutro? Foi o Alfredo Veiga, o pai deles, foi embaixador no Senegal, durante muito tempo. Isso, muito tempo. Sim, senhor, em frente. E então, pronto, eu apresentei-me, eu fiz o meu requerimento, fiquei à espera, já estava quase a desistir. Um dia chegam lá, chegam a casa se eu podia ir ter com o ministro Abílio Duarte, com o camarada ministro Abílio Duarte. Como se dizia na altura. E então eu fui ter com... recebeu-me e disse: mas tu me deste o papel que não faz. Eu disse: eu não achava necessário falar com o Sr. Ministro. E eu fiz uma candidatura e eu sentia-me um pouco recuado até nisso, porque nós somos parentes e tínhamos tratamento de primos. Eu sentia acuado de dar esse passo. Não. Depois, eu fui para o Ministério. Mas para fazer ideia o que era o Ministério, eu estive durante 6 meses sem secretária. Eu sentava-me numa secretária de quem viajava para o exterior. Umas vezes era do Tony Lima, outras vezes era do Renato Cardoso, outras vezes até sentei-me do secretário-geral na altura, que era o Jorge Carlos Fonseca, era secretário-geral interino, na altura era diretor-geral de Imigração e Serviços Consulares. Isso foi um ano depois da independência, porque a independência foi em julho, eu entrei para o Ministério em agosto de 76. Portanto, ainda sou das gentes dos chamados fundadores do MNE. Mas tem uma ideia de quais foram as primeiras prioridades, os desafios da política externa de Cabo Verde, que tinha ascendido à independência? As primeiras prioridades iam para 2 lados. Um era segurar, digamos, fluxos de recursos, sobretudo alimentares, para Cabo Verde, porque
de repente o mercado deixou de funcionar, tornou-se ainda mais exíguo do que era, começaram a faltar os víveres de primeira necessidade, e era necessário assegurar que isto funcionasse. Isso foi necessário estender a rede diplomática de Cabo Verde, abri-la. Não existia, como eu costumo dizer, o Ministério de Negócios Estrangeiros é o único ministério de Cabo Verde que não tinha antecedente em Cabo Verde. Nós não tínhamos política, não havia representação externa. Era começar do zero. Havia saúde, havia educação, havia economia, havia finanças, havia tudo. Mas não, o Ministério de Negócios Estrangeiros não. Portanto, nós estávamos a começar mesmo do zero. E a aprender a partir do zero também, porque a maioria das pessoas que exerciam não tinham formação diplomática. Não tinha formação diplomática. A formação diplomática veio mais tarde. E então era cerca de, nem chegava a 20 pessoas dentro do Ministério, incluindo o Ministro. Aliás, pode imaginar que um espaço tão exíguo. Em 1982, entretanto, fui fazer a formação no Brasil. Quando eu voltei em 83, sendo já quadro, não digo sénior, mas entre o júnior e o sénior. Já estava no quadro, pronto. Não, mas quadro já com certa experiência. Exato. Já tinha sido chefe de gabinete de 2 ministros. Eu fui chefe de gabinete do ministro Abílio Duarte, e quando o ministro Silvino da Luz entrou, ele conservou-me como chefe de gabinete até eu ir para o Brasil. E então éramos 5 quadros superiores que dividiam um espaço que não chegava ao dobro deste. Com 5, 6 secretárias. 5, 6 secretárias. Espaço exíguo para tanta gente. Não, e depois, quer dizer, e os recursos de funcionamento também eram muito reduzidos. Para dar uma ideia, como eu disse numa intervenção que eu fiz quando da inauguração do Salão Silvino da Luz na praia, nós tínhamos só obrigações, não tínhamos direitos. Entrávamos às 8, mas não havia hora de saída. E ainda trabalhávamos em casa. Isso para começar. Bons tempos de reconstrução nacional, não é? Não, do Juntamon. Mas agora vou dizer uma coisa séria. Isto é que era amor à camisola. Havia essa pertença, essa entrega, não era só no Ministério de Negócios Estrangeiros, em todos os ministérios de Cabo Verde. Havia essa entrega de querer fazer avançar o país, sem olhar para o seu bolso. Não olhávamos para o nosso bolso, porque éramos muito mal pagos na altura. Para dar uma ideia, eu como chefe de gabinete na altura do ministro, ganhava 10 mil escudos. 10 mil escudos ou pouco mais. Para dar uma ideia. E os ministros não ganhavam muito mais também. Os ministros, os diretores gerais, era tudo bem nivelado e equilibrado. Mas as pessoas tinham um espírito de entrega, de fazer para avançar. Portanto, no início, essa linha, digamos, essa visão para a diplomacia assentava muito na mobilização de ajudas, de géneros alimentícios para... Não para distribuir, para vender. Cabo Verde foi o primeiro país que inaugurou o sistema de vender e não distribuir. E explicou porquê. Porque não queríamos dependentes. Mas fê-lo com uma contabilidade, ao mesmo tempo criou uma contabilidade em que mostrava em que esse dinheiro... Isso começou nos projetos no fogo, dos célebres projetos de Montenegro, que eram financiados pela cooperação alemã e também pelo PAM. E o PAM teve uma certa resistência em aceitar isso quando o secretário de Estado de Cooperação, na altura, José Brito, e também o Ministério do Desenvolvimento Rural, lhe propuseram isso. Tiveram uma certa resistência, mas depois, mais tarde, vieram a conhecer que Cabo Verde tinha razão. Mas pronto, voltando à sua pergunta, uma das preocupações bases era essa de assegurar, digamos, a alimentação à população. Mas a segunda foi de
criar uma rede diplomática no exterior, principalmente. Sabe quantas embaixadas havia? Havia 8. que eu me lembro até agora. 8 embaixadas, por altura 76. Ou depois? Era Angola, era Portugal, Angola, Senegal, havia Estados Unidos em Washington e em Nova Iorque era a missão permanente, e havia os consulados gerais. Há tempos, há dias, falei com Jorge Spencer Lima e ele dizia-me que logo no início, portanto, depois da independência, o país, do ponto de vista diplomático, como não tinha representações, teve que pedir a Portugal para assegurar, num primeiro momento, esses contactos e prestar esse serviço, digamos, aos cabo-verdianos que estavam lá fora. Claro, isso foi uma jogada que se encontrou para apoiar os nossos imigrantes. Porque o que aconteceu na realidade foi que logo após a independência, por razões não muito claras, claro que os nossos imigrantes na altura, tinham passaporte português. E, claro, nem sempre as pessoas são as mais esclarecidas, as mais informadas, continuaram com o passaporte português, mas quando o passaporte esgotou o prazo de validade, eles dirigiram-se à embaixada ou ao serviço consular. Para renovar. E começaram a ter problemas, sobretudo na Holanda. Sim. Sobretudo na Holanda. Daí que se criou um dos primeiros consulados a ser criados foi em Rotterdam. Eu vi que muitos imigrantes, já de posse do passaporte cabo-verdiano, diziam que o passaporte não servia para nada. Quer dizer, não tinha... Sim. Tinham muitas dificuldades, muitas vezes, do passaporte ser reconhecido nos serviços de fronteira, enfrentar os nossos imigrantes pagaram. E então, por isso mesmo, é que nós procuramos ter embaixadas nos países onde havia maior concentração de imigrantes. Estados Unidos, a Holanda, Portugal, Angola, tínhamos uma grande Angola. Eu, na embaixada, quando trabalhei na embaixada em Angola, nós cobríamos também São Tomé. É engraçado. Nós concedíamos o cartão de identidade, o bilhete de identidade, porque a Angola não dava bilhete de identidade a cidadão estrangeiro. Então, a embaixada, nós negociamos com a Angola e nós passamos eles iam lá, de provar que eram cabo-verdianos, tinham a certidão, etc. Através de criação de inscrição consular, eles podiam ter não só o passaporte, mas também tinham um bilhete de identidade cabo-verdiano. E os de São Tomé vinham de São Tomé para a embaixada em Cabo Verde. Depois, um pouco mais tarde, abriu-se um consulado geral em São Tomé e precisamente para atender esse tipo de solicitação por parte dos nossos imigrantes. Mas como é que foi trabalhar com Abílio Duarte? Eu pergunto-me como é que foi trabalhar nesse tempo. Nesse tempo. Ele era tido como uma pessoa ríspida ou rigorosa? Não. Abílio era uma pessoa muito criteriosa. Prudente. Aliás, os ministros com quem eu trabalhei foram quase todos assim. Nós saíamos com um dossiê para negociar ou para se apresentar numa conferência, mas o dossiê era completo. Eu devo dizer que, com muito respeito pelos meus colegas que vieram depois, eu fiquei espantado quando regressei ao Ministério nos anos 90 e pouco, que eu vi que faziam os dossiês a partir de dados tirados na internet. Nós não tínhamos internet. Nós líamos as principais fontes, Africasie, Jeune Afrique, Nouvel Observateur, etc., Economist, para os dados económicos, etc., e líamos e depois nós é que escrevíamos o que achávamos que devia estar no dossiê. Isso era outra escola. Hã? Isso era outra escola. Era uma necessidade. Era a necessidade também imposta pelo momento, mas também, de facto, havia uma certa dedicação. Porque para ler artigos que levavam 2, 3 horas e depois tinhas que ter a certeza. Mas, ainda assim, o dossiê ia e havia sempre reparos. Que vinha da parte da chefia, era através do diretor-geral, mas tu disseste isso porquê? Portanto, havia um certo critério de preocupação de fazer bem. Eu vou-lhe dar uma que me contou o José Brito. A primeira vez que foram ao FMI e ao Banco Mundial, os técnicos eram todos cabo-verdianos.
Lembro-me de um deles, o Ney, que era do banco, o José Cardoso também, que era do banco, pelo lado do Banco Mundial e do FMI, e havia o José Brito e não sei quem mais. Claro que nessa altura ia o Amar da Luz, que era o Ministro das Finanças, e perguntaram ao Cabo Verde: é essa a vossa delegação? Sim. Mas porquê? Porque Cabo Verde era o único país, era daqueles poucos países em desenvolvimento que não tinha conselheiros estrangeiros. Acharam que nós estávamos a ser ousados demais. Isso é que nos salvou, a nossa ousadia. Fomos sempre ousados. Devo dizer que mesmo na diplomacia. Mesmo na diplomacia. Mas estava a falar desse período em que trabalhou com a Abílio Duarte. Como é que ele era? Acompanhava de perto? Dava orientações? Muito perto. De muito perto. Ele acompanhava de muito perto. Com a Abílio Duarte, com Silvino da Luz, eles acompanhavam de muito perto. Até, eu digo, que exigiam de nós mais do que aquilo que podíamos dar, porque não tínhamos recursos. Nós trabalhávamos era só com aquilo que nós líamos, com aquilo que nós escutávamos, com aquilo que discutíamos com os outros colegas, etc. Era esse o nosso trabalho. Mas isso ajudou-nos a ser mais exigentes connosco mesmos. Isso foi fundamental para a nossa, digamos, formação como diplomatas e para a nossa formação como funcionários do Estado de Cabo Verde, que tinham muito orgulho nisso, havia orgulho e havia empenho. Portanto, este modelo de diplomacia, logo após o 75, a 5 de julho, é baseado, digamos, nessa mobilização de ajuda que fala, no sentido de se garantir, digamos, passando aqui a repetição, a segurança alimentar, mas é um modelo ao mesmo tempo que, enfim, vai desenrolando num contexto de Guerra Fria, e Cabo Verde adota esse posicionamento de não alinhamento. Como é que foi exercer a diplomacia nesse contexto? Sabe que havia havia um projeto envolvendo Spínola, o general Spínola, que era de Cabo Verde fosse base americana, claro. Parece que houve também pretensões por parte de países socialistas de porem base em Cabo Verde. Cabo Verde, de uma forma pragmática e refletida, isso era discutido no seio dos órgãos superiores do partido. Decidiu que Cabo Verde não podia ser nem alho nem bugalho, tinha que ser Cabo Verde. E para isso tinha que ter uma linha de conduta e de atuação que estabelecesse um certo equilíbrio. E que também criasse uma imagem de respeito, de dignidade, enfim, uma imagem à altura. Presumo que tenha sido um equilíbrio difícil de estabelecer, tendo em conta que Cabo Verde, durante a luta de libertação, tinha recebido também muitas ajudas por parte do Bloco Socialista. Como diziam os dirigentes na altura, receberam a ajuda de quem lhes ofereceu, porque se os americanos tivessem oferecido ajuda, também receberiam, porque era... Aliás, quem dizia isso, à partida, foi Amílcar Cabral. Nós receberemos ajuda de quem nos ofereça, porque a preocupação maior é a libertação da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Era a emancipação da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Mas, claro, por razões que a gente sabe, na altura, pelo contrário, a OTAN e de forma indireta os Estados Unidos apoiavam, digamos, Portugal. E para além desse alinhamento, houve também essa decisão de permitir voos sul-africanos no aeroporto da Ilha do Sal. Isso, na altura, foi uma decisão mal compreendida, até por países amigos de Cabo Verde. Outro país que tinha o mesmo problema, parecido com Cabo Verde, em relação aos portos, era Moçambique. Moçambique, eles utilizavam os portos e os caminhos de ferro na ligação para a África do Sul. O aeroporto do Sal
eu sei disso que eu estava lá na altura, como jovem, antes de partir para o momento do serviço militar em Portugal, foi construído pelos sul-africanos, num quadro de um acordo com Portugal, em que eles poderiam usufruir desse aeroporto nas ligações com os Estados Unidos por X anos, já não me lembro quantos. Entretanto, veio a independência e começaram os murmurinhos. Era preciso correr com os sul-africanos, era o país do apartheid. Claro. Mas, de novo, a cúpula reuniu-se e decidiu que os aviões que continuariam a passar por uma razão muito simples. Por causa das receitas que isso representava para os cofres do Estado, mas também para dar uma certa ideia de neutralidade. Não de apoio ao apartheid, porque nunca fizemos isso. Eu lembro-me que na última cimeira, foi a última cimeira dele, porque ele morreu num acidente de avião à entrada na fronteira entre Maputo e África do Sul, ou havia um relatório da Organização da Unidade Africana a atacar Cabo Verde e Moçambique, dizendo que não já era tempo, já não se aceitava mais que mantivéssemos as ligações. E então o Samora Machel, como ele era, ficou todo... Mas nós tínhamos um chefe de diplomacia extraordinário, o presidente Aristides Pereira. Era um homem calmo, de raciocínio fecundo e profundo, e que fez uma grande intervenção e disse: se vocês nos asseguram que amanhã sai a África do Sul, ele disse mais, e vêm outras companhias, eu neste momento estou preocupado com meios e recursos para o sustento do meu povo. Mais ou menos isso. Porque a passagem dos aviões sul-africanos deixava receitas em Cabo Verde. Não apenas para o aeroporto. Era a principal fonte de receita do Estado naquele tempo. Para além, digamos, também da parte da cooperação. Cabo Verde não produzia nada nessa ocasião. Vamos dizer, a agricultura era... A indústria... Não havia nada. O que é que havia como indústria em Cabo Verde? Havia açúcar em São Nicolau, havia uma fábrica também de conservas na Boa Vista, o que mais? Sal, produção de sal na Ilha do Sal. O que é que havia mais? Não havia de indústria, não havia nada. E, portanto, era uma das principais fontes de receita do Estado nessa altura. Mas eu dizia, o presidente Aristides Pereira fez uma grande intervenção, demonstrando que era uma necessidade que nós não podíamos, da noite para o dia. E Samora depois tomou a palavra, a dizer que o mesmo problema em relação a Moçambique. E ele disse que e eu lembro do Sankara ter dito também que ninguém tinha o direito de exigir a países como Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, porque esses países eram dos poucos que não lhes foi concedida a independência. Tomaram a independência pelas armas. Lutaram pela sua independência. E que, portanto, que se não houvesse guerrilhas como as as guerras de guerrilhas como as que se foram desenvolver na Guiné, em Moçambique, em Angola, etc., que a bandeira, disse isso por essas palavras, que a bandeira do apartheid já estaria em Trípoli. Isso foi como uma resposta ao Gaddafi na altura. Sr. Embaixador, hoje quem se der ao trabalho de pesquisar na imprensa cabo-verdiana, sobretudo no jornal oficial, Voz de Povo, há de ver que por essa altura havia muitas movimentações diplomáticas, sobretudo no SAL, que se transformou numa espécie de palco para conversações, sobretudo na África, a situação na África Austral. Vinham também muitos chefes de Estado e de governo de países africanos. Cabo Verde tinha uma ligação, de facto, com o continente africano. A diplomacia cabo-verdiana, como eu disse numa aula que eu dei no Unimindelo, era
desde o início, não teve dúvidas que devia ser voltada, em primeiro lugar, para a África. Nós estamos inseridos em África, nós somos africanos. Somos um país africano. Recebemos o apoio direto de países como o Senegal, como a Guiné-Conakry, etc., para a nossa luta prosseguir, e mesmo o apoio diplomático, seja pela Organização da Unidade Africana, seja pelos países membros da União. Portanto, a nossa opção era a opção africana. Então como disse, vinham regularmente países, chefes de Estado de países africanos, chefes de Estado e chefes de governo, dos primeiros que eu me recordo, a primeira visita foi a do presidente Senghor. Portanto, Aristides Pereira deslocava sempre a Ilha do Sal. E recebia. Não, em relação ao Sal, isso já é outra parte da conversa, eu volto a isso. Aristides Pereira deslocava sempre aos países africanos e também recebia, vice-versa, chefes de África. O primeiro chefe de Estado que recebeu foi Senghor, Leopoldo Sédar Senghor, que foi em abril, maio de 77. Isso para dizer nem menos, pouco menos do que nem chegou a 2 anos depois da independência. E foi uma visita que ficou marcada, porque apesar da falta de recursos na altura, eu lembro-me que havia junto ao Hotel Praia Mar, havia umas pequenas residências, tipo chalé. Essas residências foram feitas para acolher a delegação do Senegal. Uma pousada, portanto não havia mais também grandes condições de alojamento na praia. Não só na pousada. Havia pousada, mas esses chalés foram feitos para receber a delegação e para servir a posteriori como local. Sabe onde é que ficou o presidente Senghor? Numa residência que fica ao lado da antiga pousada. Foi aí que ele ficou com a sua família, e para dizer o que é que não. A sala VIP do antigo aeroporto do Sal ficou pronta 2 ou 3 dias antes da chegada do Senghor, porque foi um acelerar com dias contados. Para ultimar tudo. Para dar o mínimo aspecto de dignidade. Somos pobres, mas somos dignos. E íamos receber um chefe de Estado importante em África. Senghor tinha influência não só mas também pela sua fluência. Era um indivíduo que se expressava muito bem, era culto, era elevadamente culto, e Cabo Verde fez questão de manter, ao contrário do que muita gente queria, de manter Senghor como amigo, manter o Senegal como país, dos primeiros países amigos, assim como Angola. Voltando à outra parte, qual era? O palco, a Ilha do Sal, enquanto palco para as negociações, várias negociações. Quando Cabo Verde começou isso foi quando Agostinho Neto passou no Sal. Houve uma conversa entre ele e o camarada dele e nosso Aristides Pereira. Ele terá dito ao presidente Aristides Pereira que havia que buscar solução para acabar com a guerra em Angola. Porque eu ficava admirado. Nós tínhamos entrado há pouco tempo na cena internacional, quando eu acompanhava qualquer visita, tanto em Cabo Verde como no exterior, do presidente Aristides Pereira, era o respeito que os outros chefes de Estado lhe tinham. E isso em África não se ganha de um dia para o outro. Tens que ter realmente uma auréola de dignidade e de savoir-faire. E então Senghor ter-lhe-á dito isso e tal. Discutiram isso no seio do partido. Na altura já era ministro dos Negócios Estrangeiros o comandante Silvino da Luz, que tinha mudado do Ministério da Defesa para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e começaram a articular. Mas Cabo Verde teve sempre o cuidado de nunca procurar dizer que era mediador. Não, Cabo Verde era o facilitador.
facilitava os contactos, vinham as entidades tanto de Angola como da Namíbia, da SWAP, de Angola, do ANC e também da África do Sul. Depois, mais tarde, entraram os americanos e Portugal. E o senhor integrava essas delegações do Ministério de Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, que ia ao SAL para essas negociações? Não. Essas delegações eram muito restritas. Era o ministro, 1 ou 2 assessores. Nunca era muito mais que isso. Precisamente que eram facilitadores, mas nós preparávamos os dossiês no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Tudo o que se passava, líamos e informávamos de tudo o que se passava na evolução do quadro do teatro da guerra, etc. E informávamos qual era a evolução para que o ministro tivesse à mão e pudesse realmente conciliar. Eu lembro, deixa-me dizer só mais isso. Nós acompanhamos esse processo até que, quando já estava bem avançado, o senhor general Mobutu achou que devia ser assumido, porque Cabo Verde não era importante o suficiente para assumir. Coincidentemente, eu nessa altura já estava na embaixada em Washington, era já nos anos 90, e acompanhava as locações, quer dizer, sabia das preparações americanas através do Chester Crocker, que era secretário de Estado, vice-secretário de Estado para os Assuntos Africanos do State Department. E na altura, o nosso embaixador em Washington era o Dr. Zé Luís Fernandes, diplomata de gabarito, que participou, porque havia uma conexão entre as nossas embaixadas em Luanda, em Portugal e em Washington, que era para dizer qual era o ambiente, qual era o sentir dos senadores, dos governos, etc. E então, eu já estava em Washington, quando realizaram a primeira reunião com o Mobutu, Chester Crocker convida-se ao embaixador de Luís Fernandes e disse: não é como Cabo Verde. Porque nós facilitávamos, não queríamos estar a... O Mobutu tentou meter o dedo na coisa e tudo ia caindo por terra. Porque precisamente essa interferência, às vezes, nem sempre é útil. Muito bem. Sr. Embaixador, ao longo da sua carreira, quando olha para trás, há alguma missão, há algum dossiê em que tenha participado e que ainda hoje recorde, que lhe deu alguma dor de cabeça? Não, os dossiês dão sempre dor de cabeça, porque quem não dá dor de cabeça é quem não pensa. Os dossiês dão sempre dor de cabeça. Depende do ambiente, depende da preparação espiritual, depende também da capacidade da pessoa. Os dossiês dão sempre dores de cabeça. Agora, se me perguntar, há 3 etapas da minha vida que me marcaram. Primeiro foi a colocação em Angola, diplomacia de guerra, diferente. Foi em que ano? 1985 a 1988. Foi quando Savimbi tinha dito, quando eu cheguei lá, Savimbi tinha dito que no Natal ele estaria sentado naquela cadeira do José Eduardo dos Santos. E então pude testemunhar também que quando os responsáveis são cabeça fria, José Eduardo era um deles, as coisas podem andar de facto. E foi o que aconteceu, porque de repente Angola deixou de sair de dinheiro. O dinheiro de Angola já acabou. Não, o dinheiro saía de Angola, a divisa saía de Angola, apesar do controle da fronteira, saíam montões de divisas em Angola, arranjavam todas umas formas, as pessoas, como viviam, a gente entende, porque como as pessoas viviam apertadas para aquele teatro de guerra, aquela psicologia da guerra, procuravam maneira de arranjar dinheiro, era para tratamento, era para educação, para tudo. E então Angola armou-se da cabeça aos pés, e soube fazê-lo, e foi quando fizeram o que era a grande operação de limpeza da UNITA, etc. Mas pronto, voltando, isso foi ter estado em Angola. O segundo foi quando foi transferido para Washington.
outro ambiente, alta diplomacia bilateral, acompanhar a evolução da política americana e ter o Ministério informado sobre o que é que se passa. Isso foi importante para mim. Logo a seguir, eu fui desafiado já na Segunda República, convidaram-me para integrar a equipa que iria fazer parte do Conselho de Segurança. Cabo Verde deve ter sido o único país do mundo que fez o Conselho de Segurança com 4 diplomatas, o embaixador e mais 3. Exato, na altura era Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jorge Carlos Fonseca. Jorge Carlos Fonseca. Foi ele que me convidou, que era para ir para... Ele foi a Washington fazer uma visita e lançou-me a réplica de integrar a equipa a equipa de Nova Iorque, da Missão Permanente de Nova Iorque. E isso foi outro salto, porque aí é alta diplomacia multilateral. O problema é que tens que lidar com diferentes tipos de diplomatas, africanos, asiáticos, latino-americanos, isso no âmbito do Grupo 77, e também na altura ainda havia os não alinhados, e os países desenvolvidos, europeus, americanos, etc., Japão, etc. Bom, mas isso também foi uma escola. Foi uma escola porque permitiu-me ter outra visão. A última foi em Roma, como embaixador já, chefe de missão, mas que tinha não só que ter tempo para relacionar com a nossa comunidade. Eu tenho grandes amigos na comunidade em Roma até agora, por causa disso. Com a nossa comunidade, tem que ter, o embaixador tem que ser presente. Até me convidavam para os batizados. Havia a parte bilateral, que era com a Itália, mas que nem por isso... a Itália não era nunca foi um grande parceiro bilateral para Cabo Verde. Mas ainda assim, consegui organizar, quando Manuel Inocêncio era Ministro de Infraestruturas, uma mesa redonda para ver se nós conseguimos alguma coisa, aproximar a Itália mais de Cabo Verde para investimentos. E havia a parte da FAO e da PAM. Eu era representante junto da FAO e do PAM. E de maneira que, quer dizer, são facetas distintas da minha carreira e que me marcaram. Mas, para repetir outra vez, todos os dossiês, para quem pensa, são difíceis. Portanto, sente-se realizado enquanto diplomata. E hoje, uma vez que não temos muito tempo, vamos olhar para o futuro e para os desafios da diplomacia cabo-verdiana. O senhor está fora do ativo neste momento, está reformado. Como é que olha para, neste contexto de incertezas, como é que se tem posicionado a diplomacia cabo-verdiana? Se mantém a mesma linha que foi traçada na altura por Abílio Duarte, Silvino da Luz, ou se hoje temos um paradigma completamente diferente? Não, tem havido desvios e às vezes eu fico preocupado. Cabo Verde foi um país sempre respeitado por ter uma linha de conduta. Coerência. País de referência, pode dizer. Linha de conduta, apesar de ser um país pequeno, mas tinha uma linha de conduta respeitável, a tal ponto que eu lembro quando eu era o número 2 da Embaixada em Angola, na altura, os embaixadores, digamos, ocidentais seriam o de Portugal, o da França, e depois veio o de Inglaterra. E quase quando já eu estava a sair, veio o de Israel. Mas esse grupo, como a diplomacia de guerra, a gente tem que informar em permanência o que é que se passa, qual será o amanhã, porque é que o ontem foi assim e não foi assado, etc. E eles vinham, eu ficava espantado que eles vinham me procurar para obter informações. Ora, eles tinham redes de informação que eu não tinha o luxo de poder, porque essas redes paga-se. Claro. E Cabo Verde não tinha os recursos.
Mas nós procurávamos, os nossos informadores eram os nossos imigrantes. Que a gente tinha que saber falar com eles, quando eles vinham, então, a guerra está de sítio, como é que está, o que é que se passa e tal, a governação e tal, e tinha as informações, mas isso no dia a dia, permanente. Sim. Vinha um indivíduo do AMBO, depois vinha um indivíduo do IS, etc. E eles vinham me pedir informações, porque Cabo Verde tinha essa auréola de país credível e de país de princípios. É por isso que eu digo, quando eu vejo certos desvios, eu fico preocupado. Porque eu pergunto-me, o que eu me pergunto, é se nós temos canela para aguentar esses desvios, porque os amigos de hoje podem ser os inimigos de amanhã. Quer falar-nos de um destes desvios? Em que situação é que a diplomacia cabo-verdiana teve uma postura dúbia? Como nós fomos um país que recebeu apoio de todas as direções para a nossa independência e também para aquilo que seguimos sempre a nível da Organização da Unidade Africana, mais tarde União Africana, não alinhados, Grupo 77, etc., sempre a memória obriga-nos ao dever da reciprocidade no que diz respeito, digamos, ao respeito dos direitos humanos e coisas afins. Os valores internacionais, pela Carta das Nações Unidas. Respeito pela Carta das Nações Unidas, sobretudo. Respeito pela Carta da atual União Africana. Princípios que herdamos desde o tempo, porque os princípios da nossa diplomacia vêm desde o tempo da luta de libertação nacional. Para mim é mais preocupante o que se passa em Gaza, em que se assiste a um ethnic cleansing, uma limpeza étnica, sim. Todos os dias, e Cabo Verde, e que para mim é preocupante que Cabo Verde não condene uma ação dessas. Está fora do nosso, está fora da nossa maneira de agir, da nossa maneira de estar, da nossa ação diplomática. Não se pode. Também verifico que nós temos uma certa ligeireza na relação com a África. Às vezes fico com a impressão que temos medo de assumir a África. Começa-se na CEDEAO e depois mesmo a nível da União Africana. Gente, nós somos africanos. Mestiços, mas somos africanos. Mas hoje temos uma embaixada em Abuja. Uma embaixada... Cabo Verde já pertence também ao Parlamento da CEDEAO, do Parlamento Pan-Africano, portanto, acha que isso é pouco? Há que ter mais afirmação. Por exemplo, Cabo Verde perdeu a oportunidade de ter alguém, quando foi da candidatura do Orlando Dias, porque o dossiê não foi devidamente preparado. O dossiê nas relações internacionais, a candidatura não se apresenta da noite para o dia. A candidatura é apresentada a curto prazo, se não a médio prazo. Você prepara a candidatura. Eu lembro quando nós fomos para o Conselho de Segurança, porque há sempre essa tendência, mesmo dos países africanos, daqueles que são como países grandes da África, de apoucar Cabo Verde. 500 mil pessoas, isto tem uns pouquinhos quilómetros quadrados e vem passar para a frente. E então é nessa base é que nós temos que ter outra imagem. A imagem ajuda muito no contexto internacional. E isso quer dizer que Cabo Verde tem que pagar essa dívida junto da CEDEAO? Tem que pagar essa dívida junto da CEDEAO e junto dos organismos internacionais. Porque para estar presente você tem que pagar. Muito bem. Sr. Embaixador, hoje nós temos uma diplomacia económica. Tem-se falado muito sobre isso. Eu prefiro não falar nisso, não vou ofender muita gente. Mas fala-se nisso. Mas eu digo mais. Um embaixador, normalmente todas as embaixadas têm um adido económico que depende diretamente do embaixador, apesar da sua ligação ao Ministério de Tutela. Normalmente o Ministério da Economia, pode ser até o Ministério das Finanças, sei lá. Mas
Fala da diplomacia económica de Cabo Verde, mas eu não acredito. Na minha experiência, por aquilo que eu vejo, eu não acredito. Porque para ter uma diplomacia económica há que ter meios. Há que ter presença. E essa presença tem que ser credível. Tem que ser credível. Se não for credível, não dá garantia. Há um outro tema que de vez em quando também salta para o debate público, que tem que ver com os embaixadores de carreira versus embaixadores políticos. Tem uma leitura sobre isso? Na Primeira República... Tem que se fazer uma dosagem ou deve-se privilegiar os embaixadores de carreira? Deixa-me falar do Brasil, onde eu estudei. O Brasil, comparado com Cabo Verde, é o quê? O Brasil tem, se não me engano, 3 ou 4 embaixadores políticos. Mas o Brasil tem embaixadores em quase todo o mundo, por razões estratégicas. Eu não vou dizer quais são, eu sei que por razões estratégicas. Mas não, por exemplo, apesar de toda a relação que tem com Portugal e tudo isso, nunca se vê um embaixador político em Portugal. É um embaixador de carreira. Então porquê é que isso acontece em Cabo Verde? Isso, compreende-se, aconteceu na Primeira República. Nós não tínhamos uma carreira diplomática definida. A carreira diplomática definida começou em 1983. Foi a primeira vez que houve o primeiro diploma do Estatuto de Carreira Diplomática. E que estabelecia quem era embaixador, quem é que chegava a embaixador, quem era cônsul e quem era cônsul, até dos consulados honorários. Deixava aberta a nomeação de embaixadores políticos, mas não era da forma como se faz atualmente. Houve uma altura em que havia mais embaixadores políticos do que embaixadores de carreira, com gente disponível para o fazer. Falava instantes nessa relação Cabo Verde, África, a nossa principal âncora, digamos, deve ser o continente africano, mas a verdade é que nós temos também uma parceria especial com a União Europeia, que estabelece alguns pilares de cooperação. Cabo Verde tem sabido tirar proveito dessa parceria especial, ou estamos mais interessados na questão da mobilidade? Há os dois aspectos. Cabo Verde nunca pode deixar de estar interessado para a questão da mobilidade, porque nós temos uma diáspora imensa na Europa e que deve circular livremente entre esses países, mas também nós temos sempre um excedente de gente, de mão de obra, que quer sair para o exterior, principalmente para a Europa. Esse é um aspecto. Mas há outros aspectos. Eu devo dizer que essa parceria especial com a União Europeia foi muito bem-vinda. Como disse, há que saber tirar partido disso sem infringir os princípios básicos da nossa diplomacia e da nossa política externa. É para nós compreendermos que nós somos África, a União Europeia, a Europa e é, acima de tudo, a União Europeia. Acha que tem havido um pacto, um entendimento entre as principais forças políticas do arco do poder em relação à política externa, as grandes linhas da política externa cabo-verdiana? Claro que tem que haver pacto, porque por causa dos desvios e por causa da visão. E também por uma coisa muito simples. A política externa tem que se entender que não é propriedade de um partido político. A política externa é propriedade de um Estado. E, como tal, deve haver debate das várias sensibilidades, ou pelo menos troca de informações. Parece-me que isto não tem havido isso, e é disso que a oposição se queixa, que muitas vezes tomam decisões sem atempadamente a oposição ser informada ou, pelo menos, pedir pareceres da oposição. O que é que acha? Nós vamos fazer isso, o que é que você acha? Não, atua-se como se fosse a linha partidária que conta. Não é a linha partidária que conta, é a linha do Estado é que conta. Só para terminar, tendo em conta este contexto internacional de incerteza que o mundo atravessa, com
enfim, com os fenómenos do populismo, do extremismo, com as guerras que estão a proliferar, qual é que devia ser, de facto, a diplomacia, o rumo da diplomacia cabo-verdiana, as linhas em que deve assentar a diplomacia cabo-verdiana, uma postura mais pragmática, ou o país deve olhar para os seus interesses? O pragmatismo e a defesa dos interesses vêm a par. Mas não se pode... Há linhas que não se pode ultrapassar. Há linhas que não se pode, não só pena de perder credibilidade. Porque, ou seja, vou reformular a pergunta. Cabo Verde deve ater-se à Carta, digamos, das Nações Unidas, que rege, digamos, as relações internacionais? E sem dúvida. Ou deve olhar para os seus interesses? Sem dúvida. Esse é o ponto de partida. Deve olhar para os seus interesses em cada momento? Sim. Esse é o ponto de partida. Ater-se à Carta das Nações Unidas, o estrito respeito da Carta das Nações Unidas. Pode ser que numa outra relação bilateral pode considerar os seus interesses. Mas, como eu disse atrás, sem infringir regras elementares da política externa e da nossa diplomacia. Regras e linhas que foram traçadas e que até há muito pouco tempo deram frutos. Cabo Verde obteve, digamos, essa parceria especial com a União Europeia, foi baseada nas regras que respeitamos no passado. Porque é um país credível, é um país digno, é um país de respeito. Como disse o nosso poeta Manuel de Novas, criar um país, como é que é? Respeitado no mundo inteiro. É verdade. Respeitado no mundo inteiro. E foi o que procuramos fazer, de ter um país respeitado no mundo inteiro. Muito bem, Sr. Embaixador, só me resta agradecer a sua disponibilidade, esse exercício de memória que já aqui fizemos e, sobretudo, esta sua visão para a diplomacia cabo-verdiana neste contexto de incertezas difícil que o mundo atravessa. Se me permite, eu queria acrescentar sobre Cabo Verde, durante a nossa permanência no Conselho de Segurança e nas Nações Unidas, sempre conseguimos negociar os maiores dossiês dessa altura. O meio ambiente e desenvolvimento, direitos humanos, etc. E sempre tivemos voz. Cabo Verde foi um dos países fundadores da Aliança dos Pequenos Estados Insulares. Isso sob a batuta do então embaixador José Luís Jesus. Nós fomos e éramos respeitados, apesar dos insulares mais pequenos, mas éramos respeitados pelos outros. Então é isso que devemos. É esse o nosso caminho. Continuar a trabalhar com base naquilo que construímos no passado. Fica então esta mensagem. Muito obrigado por ter estado connosco neste especial 50 anos Vozes da Independência. 50 anos de nossa independência, avançamos muita coisa. Claro que não se pode fazer tudo, mas há que, sobretudo, o que me preocupa é dos valores a transmitir à juventude, porque eles são o futuro. E se nós não nos preocuparmos com valores para a juventude, começa já desde a escola primária, digamos, teremos problemas sérios no futuro. Aliás, já começamos a tê-los. Mas há que contar a história da libertação de Cabo Verde nos currículos escolares. E muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado nós. Foi um gosto tê-lo connosco. Obrigado.